Bíblia comigo, Ezequiel, capítulo 18, verso 1. Ezequiel 18. Amém? Ezequiel capítulo 18. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Agora vai lá no 19 comigo. Nós vamos pular algumas partes, depois você vai ler na sua casa. Verso 19. Mas dizeis: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Agora no verso 30, vamos lá. Dá uma puladinha aí. Portanto eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu gostaria de te pedir que você não levantasse no momento da palavra, nem para beber água, nem para ir no banheiro. Só se não tiver jeito. Amém? Nós vamos continuar hoje e ver se a gente encerra esse assunto. Mas eu gostaria de antes falar uma coisa para vocês. Hoje de manhã, eu vim aqui para a escola e eu fui terminar de preparar essa palavra. E o Espírito Santo me incomodou profundamente. Porque eu comecei a pesquisar e estudar e orar. E esses dias eu tenho buscado muito de Deus nessa questão da maldição e da bênção que nós temos estudado. E Deus me levou a essa palavra de Ezequiel, que era um ditado que o povo usava. Mas, antes de falar disso, eu gostaria de te alertar sobre uma coisa. Nós que somos servos de Deus, o pecado, o erro, a falta, a mentira, o engano, não pode ser algo normal na nossa vida. Porque senão nós vamos ouvir todos os tipos de estudo, nós vamos ouvir todos os tipos de pregação, e sabe o que vai acontecer? Nada. Ou melhor, vai acontecer sim. Nós vamos estar dentro da igreja, pensando que estamos salvos, nos dizendo crentes, e vamos para o inferno. E essa manhã o Espírito Santo me incomodou muito, e à tarde, quando eu orava em casa, eu ainda falei para Maurício, falei assim, hoje o inimigo está resistindo, e quando nós começamos a cantar, quando nós abrimos o culto, que eu olhei para vocês, eu entendi o que Deus estava me incomodando. Vocês estão mortos. Se eu filmasse o rosto de vocês, sabe o que dá vontade? Pegar, juntar a praia e ir embora. Sabe por quê, meu querido? Eu não posso fazer por você o que é você que tem que fazer.
Eu não posso libertar a sua vida, é Deus que liberta, mas você tem que querer. Então quer dizer que eu não estou aqui como animadora de auditório. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para ministrar a verdade de Deus para a sua vida. Amém? Eu estou aqui para abrir os seus olhos, para que você entenda que você está vivendo embaixo de maldição, porque você não entendeu ainda que a bênção é tua. É para isso que nós estamos fazendo isso todas essas quartas-feiras. E hoje eu conversava com a Andreinha, a gente estava comentando sobre isso. Nós sentimos, todas essas quartas, faz um mês já, hoje faz um mês, como o inimigo tem pelejado para atrapalhar essa ministração. Começa cedo, com as crianças, a gente pelejando, e criança fica endemoniada, e pai fica ruim, e irmão fica ruim, e aí a gente acode daqui, acode dali, visita dali. Na quarta-feira, irmãos, principalmente. Então eu quero que você entenda que mundo espiritual não é coisa que se brinque. Mundo espiritual não é brincadeira. E às vezes nós estamos pelejando, buscando, levando a sério, você chega aqui, esparrama na cadeira. Quer dizer que não adianta. Não adianta. É necessário que nós tenhamos um posicionamento firme diante das coisas de Deus. Então nós vamos continuar essa palavra, vamos terminar, mas eu quero que você entenda, bênção e maldição depende do meu posicionamento. Porque a bênção Deus já entregou. Amém, meu querido? Olha aqui no finalzinho desse capítulo. O verso 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, o que está escrito na sua Bíblia? Portanto, convertei-vos e... Entende o que é? Que haja mudança de posicionamento, que haja mudança de direção, para que haja vida. Nossa, mas Deus não é poderoso para fazer tudo isso? Ele já fez, irmão. Ele já fez. Nós aprendemos a semana passada a respeito das portas que nós abrimos para o inimigo. Teve gente que ficou assustada. Nossa, tudo isso? É, tudo isso. A gente alertou, a gente te ensinou. Agora eu quero te perguntar nessa noite. Qual porta você já fechou desde quarta passada? Ou estão todas ainda escancaradas? Às vezes nós queremos achar um culpado para o nosso fracasso. Às vezes nós queremos achar um culpado pelas doenças, pelos problemas financeiros, pela opressão. Mas eu quero te dizer que aqui, esse povo em Israel tentou fazer isso. Falou, gente, mas os nossos pais que pecaram, e nós estamos pagando por isso, não é justo, Deus. É isso que eles quiseram dizer. Quando eles disseram que os pais comeram uva verde, e eles que ficaram com a boca marrenta. E eles estavam pensando, mas eu não estou fazendo nada, foi meu pai que fez. Então nós vamos aprender sobre isso nessa noite. Amém, meu querido? Diga assim, eu preciso fechar as portas que foram abertas para o diabo na minha vida. Amém, irmão? Você está entendendo bem isso? Porque esse povo era um povo hipócrita. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós abrimos portas para o diabo, damos legalidade, nos abastecemos de um monte de porcaria e, de repente, na hora que acontece alguma coisa, fala, mas eu acho que é por causa disso. Eu acho que é por causa daquilo. Nunca é por causa de mim. Sempre é por causa do outro. Eu acho que é porque a pastora não ensinou direito. Eu acho que é porque o pastor é muito duro. Eu acho que é porque o meu marido é assim, assim. Eu acho que é porque a minha esposa, porque o meu pai, porque a minha mãe. E nós queremos achar culpado e não queremos resolver os nossos problemas. E aqui em Ezequiel, essa palavra diz isso. O povo foi cativo, não pelo pecado dos pais só, dos deles também. Porque olha o que diz aqui. No verso 20 do capítulo 18. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Se eu mudo de vida, se eu mudei a minha história com atitudes corretas,
Se eu não sou como foram os meus pais, geração rebelde, como diz a palavra, se o meu pai era pinguço, eu não sou. Se meu pai prostituía, eu não prostituo. Se os meus pais roubavam, eu não roubo. Se os meus pais mentiam, eu não minto. Se os meus pais eram agressivos, eu não sou. Então aí quebrou-se a maldição, porque Deus fez isso. E ele diz, eu faço coisa nova. Só que eu tenho que mudar a minha situação atual. Eu não posso ficar olhando para trás e falar, mas é porque há 10 anos atrás aconteceu isso comigo. Sabe o que é? Não me amaram direito, eu não fui amado na minha casa. Sabe o que é? Tem essa maldição, essa e essa na minha casa. E nós queremos achar um culpado. E esse ditado em Israel era um ditado que o povo usava e acreditava. Tanto que muitas pessoas hoje tratam maldição hereditária desse jeito. Eu estou carregando essa maldição porque os meus pais faziam isso. Irmãos, se você não conhecesse Jesus, não tivesse nascido de novo, não tivesse aceitado Jesus como Senhor da sua vida, você realmente poderia continuar assim. Porque você ia continuar na prática que os seus pais tiveram. Prática do pecado, prática do erro. Agora, no momento que eu aceito Jesus, que o Senhor faz novas todas as coisas, que Ele se fez maldição por nós, para que nós fôssemos abençoados, tudo isso já passou. Eu só vou continuar vivendo se eu quiser. E nós precisamos entender isso. É posicionamento, irmão. Por isso que às vezes a gente não gosta. Não é muito gostosinho ouvir essa palavra, eu tenho certeza. O negócio foi raliando, o povo já não aguentou. Porque o povo quer uma fórmula mágica. Então tá bom, a pastora vai dar uns estudos como ser liberto da maldição em todas as áreas da minha vida, então eu vou. Aí no momento que a pessoa percebe que não vai adiantar se ela não se posicionar, aí ela já fala, mas eu acho que eu não vou querer assim não. Muito difícil. Nossa, muito pesado. Eu prefiro uma coisa mais light. Eu prefiro uma coisa mais fácil. Porque nós queremos colocar a culpa nos outros, nós queremos colocar o trabalho em cima de Deus, mas Ele já fez o trabalho dele, irmão. Ele já fez. Ele já cumpriu o que precisava ser cumprido. Agora eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, você responde aí no seu coração. Você está fazendo o que precisa ser feito? A sua parte, você está fazendo? Como está o seu posicionamento? Quantas portas de quarta para cá você fechou? Daquelas que nós estudamos. Quantas? Algumas eu já olhei e não foram fechadas. Eu não tenho medo de entregar a palavra que Deus mandou entregar. Só que às vezes a gente pensa que a gente está sendo feito de bobo. Porque as pessoas fingem que obedecem, fingem que fazem, fingem que são e não são. Aí por isso que a maldição vem. Outro dia eu ouvi uma palavra muito interessante, dizendo que o nosso país está sob juízo. Sabe por que, irmãos, que nós estamos vivendo tudo isso? Porque o povo de Deus abriu portas para Satanás e não fechou. Porque o povo de Deus está brincando como esse povo de Israel brincou. Porque o povo de Deus está querendo achar um culpado. É a Dilma, ou é o Temer, ou é o Cunha, ou é não sei quem. O povo de Deus não quer se posicionar como deveria. A responsabilidade é individual, não adianta. Eu tenho que vencer, não culpar os outros. Eu tenho que vencer os erros na minha casa, na minha família, no meu caráter. Não adianta eu culpar o outro que está do lado. Porque isso não vai resolver o meu problema. E eu estou diante de adultos, não tem nenhuma criança aqui. Eu estou diante de adultos que sabem muito bem o que têm feito. As escondidas, as ocultas. Estou diante de adultos que sabem muito bem o que está no seu coração. Porque nós sabemos, nós não somos ignorantes, não somos incultos. Então nessa noite eu quero te dizer, meu querido, passou da hora de nós fecharmos essas portas. Passou da hora de nós entrarmos na bênção, em vez de viver na maldição. Esse povo aqui estava murmurando, porque eles achavam que eles estavam vivendo aquilo. Então, é porque meu pai fez isso. E nós muitas vezes fazemos isso. Sabe, pastor, eu não consigo mudar, porque na minha casa sempre foi assim, assim, assim. Irmãos, isso não é conversa de crente.
Isso não é conversa de quem é nascido de novo. Isso não é conversa de gente que diz que pertence ao Senhor. E por que nós estamos hoje? Eu falei, vamos finalizar esse assunto, porque senão os irmãos não vão aguentar. Porque eu aguento a guerra de pagar preço por você. Mas você não aguenta. Você não estava com medo de abrir a boca. Misericórdia. Misericórdia. E se falar que vai ter que guerrear, morre. Então nós vamos entender algumas coisas. Havia esse ditado. Deus fala que o provérbio não é verdade. Diga assim, o meu Deus é Deus de verdade. Amém, irmãos? Ele não mente, ele não engana, ele não finge, ele não te passa para trás, ele não é daquele que suborna, ele não é daquele que aceita suborno, ele não é. Outra coisa, eles queriam dizer assim, a culpa não é nossa. E eu quero te perguntar, em que área da sua vida que você está amassando barro, não consegue desatolar, e que você fica dizendo, a culpa é disso. A culpa é daquilo. A culpa é da igreja. A culpa é do diabo. A culpa é da crise. A culpa é do meu esposo. Eu quero te perguntar, você pensa aí. A culpa de estar acontecendo isso comigo é isso, isso e isso. Porque sempre nós temos que achar um culpado. E hoje eu estava vendo aquela questão do menino lá da cantora que morreu, né? E pensando, ela usou aquela palavra de Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Eu fico pensando, será que realmente nós sabemos viver isso? Será que realmente nós sabemos viver a vontade perfeita de Deus, se ela não for a nossa? Qual é a área da sua vida que você está querendo achar um culpado para a derrota? Qual é a área da sua vida que você não quer que ninguém mexa? Qual é a área da sua vida que é o quartinho escuro lá do fundo? Qual é? Não entra nessa área. Quando alguém começa a me acompanhar e me aconselhar, eu tenho liberdade. Não entra nisso. Uai, tô doido então. Se eu tenho... O diabo vai ter legalidade para tocar em mim. Eu não vou receber a bênção completa. E eu vou viver embaixo de maldição. E às vezes a pessoa acha que está levando vantagem. Olha aqui uma outra coisa muito importante. Nós estamos, às vezes, pagando preço pela nossa desobediência, mas a gente fica pensando outras coisas. Eu quero dizer uma coisa aqui. Quando a gente procura Deus, Jesus, só como Salvador e provedor, e não como Senhor, vai acontecer conosco igual aconteceu com esse povo em Israel. Eu quero Deus porque eu preciso de uma provisão. Eu quero Deus porque eu preciso de uma cura. Eu quero Deus porque eu preciso de um milagre. Eu quero Deus porque eu preciso que Ele me salve dessa situação. Mas eu não quero Deus como Senhor. Porque eu não quero que Ele mande na minha vida. Por isso eu abri tantas portas e não quero fechar. Por isso eu entrei embaixo de maldição e não vou sair. Por isso eu tenho esse vício e não vou largar. Por isso eu tenho essa falha de caráter e não vou largar. Porque eu decidi que eu vou viver assim. Será que isso tem acontecido conosco? Qual porta você ainda não fechou? Ele é Senhor da sua vida? Ou Ele é só Salvador, provedor? Pense nisso, meu querido. Nós precisamos colocar a nossa cabeça para funcionar. Deus não é burro. Deus é soberano. Ele é Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas. E nós vamos abrindo, abrindo, abrindo. O pecado não pode ser algo normal na nossa vida. O pecado tem que ser algo abominável. As portas de entrada para Satanás têm que ser fechadas por completo, definitivamente. O que tem feito você abrir essas portas agora? Eu quero te perguntar. Lembra semana passada que nós falamos dos gatilhos? Aquilo que desencadeia uma prática de pecado? Eu quero te perguntar, o que tem desencadeado isso na sua vida? Qual é a porta de entrada? Qual é a legalidade? É falta de oração?
É muita conversa fiada? É falta de temor? É falta de submissão e obediência? O que é? Qual é o gatilho? Qual é o pecado que te leva a outro pecado? Qual é a obra da carne que te leva a outra obra da carne? Porque o inimigo é astuto. Ele está olhando para mim e para você, esperando uma legalidade. Qual legalidade? O que é legalidade, pastora? Qual que é o direito legal? É a mesma coisa que eu assinar uma procuração, um documento e falar assim, pode usar o meu nome, pode fazer o que você quiser com o meu nome. A gente costuma dizer que uma das portas de entrada também, uma das brechas, é a gente emprestar o nome. Eu me lembrei disso aqui agora. Às vezes a gente tem mania de falar assim, então, o meu nome está sujo, você me empresta um cheque? O meu nome está sujo, você me empresta o seu nome para eu comprar no seu nome? Se ele já sujou o dele, é porque ele não dá conta nem do dele. Você vai emprestar o seu? E muitas vezes nós fazemos isso com o diabo. Muitas vezes nós somos fiadores do diabo. Ele não deu conta nem dele. E nós achamos que estamos abafando quando colocamos a culpa em outro. Nessa noite, querido, nós precisamos rever. Qual porta, nessas 4 semanas, você já fechou? Qual atitude você teve de mudança nessas 4 semanas que nós estamos pelejando? Porque eu tenho pelejado. As madrugadas têm sido para isso, pela tua vida. E eu quero te perguntar, você, o que você fez? Como que tá? Você vai continuar fingindo o resto da vida? Jesus vai saber quando ele voltar. Jesus vai saber quem é dele e quem não é. Não vai adiantar. Nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Porque ele é justo. E não adianta você dizer que é por causa do seu pai. Não adianta você dizer que é por causa do seu filho. Não adianta você dizer que é por causa da sua mãe, da sua situação, da sua história. Não. Porque a nossa história foi mudada de uma história de derrota para uma história de vitória. Quem aqui aceitou Jesus como Senhor? Levanta a mão. Amém? Então pronto, filho. Sua história já é nova. Agora, qual atitude eu tenho tomado? O arrependimento é a porta de entrada para que Deus possa agir. Eu quero me deter em 3 coisas aqui para a gente orar. Hoje nós vamos tirar um tempo maior para orar. Nós temos que fechar as portas para o inimigo. Nós dissemos a semana passada a respeito de portas. A primeira coisa que nós temos que fazer, diga assim comigo, humilhação. Pastor, imagina, vou me humilhar, me dobrar. Renúncia e humilhação. É a primeira coisa, irmãos. Eu tenho que reconhecer que eu fiz algumas coisas que não agradaram ao Senhor. Eu tenho que reconhecer que eu abri algumas portas que o inimigo teve legalidade que não agradaram ao Senhor. E eu quero te perguntar, será que você está disposto a se humilhar? Será que há disposição? Porque nós somos tão soberbos, irmãos. Nós somos tão assim. Hoje eu ainda conversava com uma pessoa e falou assim, eu achava que eu sabia tudo. E hoje eu estou vendo a consequência dos meus erros. Nós achamos que sabemos. A primeira coisa é humilhação e renúncia. Diga assim, eu preciso renunciar ao pecado. Amém? Aí você fala pecado, você fala, nossa, mas pecado, mas eu nasci de novo. Renunciar ao pecado, às brechas, às portas. A outra coisa que nós precisamos fazer, que é muito importante, é a confissão. Eu digo que pecado tem nome. Pecado tem nome. E às vezes nós pensamos, Deus já sabe. Sabe mesmo. Só que tem que sair da nossa boca. Senhor, eu errei nisso. Senhor, eu pequei naquilo. Senhor, eu fui soberbo. Senhor, eu julguei tal pessoa. Senhor, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu passei o outro para trás. Eu menti, eu enganei. Eu errei. Eu julguei. Nós precisamos confessar. E a última coisa, que é o mais importante, é o arrependimento. É deixar o pecado. A semana passada nós falamos de algumas portas de entrada de demônios. E outro dia até a pastora Silvia estava comentando comigo que ela queria fazer um seminário de libertação. Eu falei, misericórdia. Se 4 semanas eu já estou moída, falei, um seminário de libertação. E a gente começou, nós começamos a estudar e pesquisar algumas coisas e montar o material.
E ela ainda falou uma coisa para mim que eu achei muito interessante. Ela falou, sabe o que é, Marta? O pessoal acostumou a viver sujo, enlameado pelo pecado. Os crentes. Os crentes acostumaram a viver de qualquer maneira. Porque hoje em dia a igreja está virando um clube. A igreja está virando um local que eu vou para poder fazer alguma coisa bonitinha. E nessa noite, querido, eu quero te chamar a esse compromisso. Eu sei que você não está gostando disso. Eu sei que você está com sono, que o diabo está te oprimindo. Eu sei que foi difícil você chegar aqui. Mas eu quero dizer que se você chegou, você já é vencedor. Se você conseguiu vir até aqui, filho, porque hoje a coisa foi de lascar. E eu tenho orado para que Deus abra a visão espiritual dos irmãos, porque vocês são muito ceguinhos. Vocês são muito ceguinhos espiritualmente. Gente, se vocês tivessem noção do tanto de demônio que se levanta para te resistir, para você não vir na igreja, para você não fechar as portas, para você não cuidar da sua vida, vocês não têm noção. Comece a ter comunhão com Deus, experimenta orar, irmão. Experimenta ser crente um pouquinho. Pra você ter noção, porque daí você vai resistir. Outro dia eu comentava com uma pessoa que está na liderança, ela virou para mim e falou assim, pastora, agora eu estou entendendo quando vocês falavam, misericórdia, vamos orar, vamos levantar, vamos pelejar. Porque eu achava que era exagero. Eu achava que era fanatismo. Por quê? Porque a visão dela foi aberta. Irmão, você não precisa ver capeta para sua visão espiritual ser aberta. Se você precisar ver uns, é bom, porque aí às vezes você passa um sustinho e acorda. Eu oro por isso. Para abrir a visão. Mas você precisa ter pelo menos uma noção que o mundo espiritual, as coisas funcionam diferente. Quando você se propõe, faz esse propósito que nós fizemos de 4 semanas aqui, nós nem sabíamos quantas seriam, mas nós vamos encerrar aqui. Depois nós vamos começar um outro propósito, que eu ando incomodado com a vida financeira do povo, nós vamos fazer isso. Mas não adianta cuidar da vida financeira se eu for rico e for para o inferno. Então nós temos que ter um mínimo de visão, um mínimo de noção das coisas espirituais. Nessa tarde, quando eu orava lá em casa, foi uma coisa muito, muito estranha, porque o inimigo tentava falar no meu ouvido. Eu falava, gente, mas não é possível, eu estou orando. E eu sentia uma coisa esquisita, parecia que tinha até um vento esquisito dentro do quarto. E eu comecei a repreender aquilo. E sabe o que Deus me falou e me mostrou, irmãos? Que eram os demônios que estavam sendo enviados para que eu não conseguisse chegar até aqui. E esses demônios foram enviados para oprimir. E aí eu falei, Deus, mas é comigo só? Deus falou, não. Eles foram enviados para a casa de cada um para resistir. Por isso que eu estou dizendo que você é mais que vencedor. Amém, meu querido? Diga assim, eu estou resistindo ao diabo. E ele vai fugir. Amém, irmão? Só que tem uma coisa nesse versículo antes. Submetei-vos a Deus. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Se eu não me submeto a Deus, à vontade perfeita dele, não fecho as portas que eu abri para o diabo, eu não posso resistir, porque eu não tenho essa comunhão com Deus. Eu preciso buscar em oração. Irmãos, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Por isso há tanta dificuldade em orar. Por isso há tanta dificuldade em ler a palavra. Por isso há tanta dificuldade de vir em um culto de ensino. Porque o inimigo não quer. E aí eu comecei a orar e repreender. E aí foi tão interessante que parecia que estava uma nuvem, um negócio escuro. Eu falei, gente, mas está escuro aqui, parece que meu olho está embaçado. E eu fui orando e fui repreendendo e eu fui vendo o negócio clarear. Na hora que eu cheguei aqui na igreja, eu tive essa mesma impressão. E eu fui repreendendo. E eu quero te dizer, meu querido, há uma batalha no mundo espiritual pela sua vida. Deus é soberano. O demônio é muito menor, não é nada perto de Deus. Só que nós damos muita legalidade. Nós abrimos muitas portas. E nessa noite nós vamos tomar uma posição de trancar na cara do diabo. Aquilo que nós já entregamos para ele, nós vamos pegar, nós vamos
quebrar a legalidade. Nós vamos declarar que o nosso Deus reina sobre a nossa vida. Que nós não vamos pagar por nada que os nossos pais fizeram. Porque Deus mudou a nossa história. Você crê nisso, meu querido? É difícil demais para você entender? Tem muita dúvida na sua cabeça? Eu quero orar para que a sua visão espiritual seja aberta. Só que não adianta você ver capeta. Porque se você não tiver comunhão com Deus, você pode ver o capeta, você vai ficar com medo. Ou então, às vezes, você vai achar ele bonitinho, porque você vai estar muito ruim. Então, eu não vou orar para você ver capeta. Só que nós temos que orar para que o povo de Deus se converta. Nós temos que orar para que o povo de Deus feche as portas que abriu para o diabo. Para que possa ter comunhão com Deus. Para que possa submeter à vontade de Deus. E possa resistir. E o diabo vai fugir. O que você faz na sua casa que não agrada a Deus? O que você faz nos seus finais de semana que não agrada a Deus? Hoje, quando eu orava, o Espírito Santo me incomodou profundamente. Eu quero citar algumas coisinhas aqui para a gente encerrar. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que o servo de Deus, ele não fala qualquer coisa. O servo de Deus não conversa fiado. O servo de Deus não tem comunhão com pessoas que não são de Deus. O servo de Deus não bebe bebida alcoólica nenhuma. O servo de Deus não fuma. O servo de Deus não se droga. O servo de Deus não se prostitui. E se você vê algum que se diz servo de Deus fazendo isso, você saiba que ele não é servo de Deus. Porque se Jesus é Senhor da minha vida, isso não cabe na minha vida. O servo de Deus não mente. O servo de Deus não engana. O servo de Deus não rouba. O servo de Deus não passa o outro para trás. O servo de Deus não se expõe a qualquer um. O servo de Deus não tem amizade com o mundo. O servo de Deus não abre sua casa para o mundo. O servo de Deus pensa onde ele pisa. O servo de Deus pensa o que ele conversa. O servo de Deus escolhe as suas amizades. Só com aqueles que creem na mesma coisa que eu, que têm um caráter, como eu quero ter. Um conselho quero te dar, meu querido. Procure andar com pessoas melhores que você. Isso vai ser bom para você. Procure pessoas que já venceram aquilo que você está tentando vencer, e não aqueles que têm a mesma luta sua. O servo de Deus, ele tem temor. O servo de Deus, ele é submisso. O servo de Deus é aquele que se submete à vontade perfeita de Deus. O servo de Deus, ele não entrega a sua vida para qualquer um dominar. O servo de Deus, ele sabe o que ele tem que fazer para agradar a Deus. E eu quero repreender agora, em nome de Jesus, toda mentira. O servo de Deus busca em primeiro lugar o reino, e as outras coisas são acrescentadas na vida dele. O servo de Deus não pensa de si além do que convém. Então, nessa noite, eu quero te chamar a esse compromisso. Volta lá comigo em Ezequiel. Porque nós vamos orar. Aqui, no comecinho, Ezequiel fala que a palavra do Senhor veio a ele. Vamos no verso 2. Que tendes vós acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio. Olha o provérbio, irmãos. Pensa quantas vezes você já declarou isso, não dessa maneira, mas declarou. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio, Israel. Diga assim, eu jamais vou negar a culpa que eu tenho, mas eu vou me consertar diante de Deus. Amém? Verso 4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Diga assim, Deus é dono de tudo. Amém, irmãos? Só que Ele é cavalheiro. Ele só vai tomar o controle da sua vida se você deixar. Só que Deus anseia por te abençoar. Deus anseia por te libertar. Mas eu tenho que querer abrir mão.
Nessa noite nós vamos quebrar toda maldição. Nessa noite nós vamos fechar toda porta de entrada que nós abrimos para Satanás. E eu quero que você pense, qual porta você já fechou? Qual porta você ainda não fechou? Se você está em dúvida, comece a colocar diante de Deus que o Espírito Santo vai te incomodar. Só que, em primeiro lugar, para que o Espírito Santo me incomode e fale comigo, eu tenho que ter comunhão com Deus. Isso não vai adiantar nada. Você só vai achar que eu sou uma chata que fica pegando no seu pé. Como muitos acham. Mas o meu papel, meu querido, é te alertar pelo que Deus tem me mostrado. Porque eu ando extremamente incomodada. É uma legião de demônios tentando destruir o povo de Deus. E nós somos uma nação sob juízo. Porque o povo que se diz de Deus não é. Põe a culpa nos pais, põe a culpa nos filhos e não se posiciona. Fique de pé que nós vamos orar. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Fique de pé. Não olhe para os lados, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e comece a colocar a sua vida na presença do Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Senhor, eu quero fechar as portas. Senhor, eu quero fechar as portas. Senhor, eu quero fechar toda porta que eu abri para o inimigo. Senhor, eu quero me posicionar sem reservas. Senhor, eu quero fechar essas portas. Senhor, eu estou aqui nessa noite não para ouvir e não praticar, mas eu estou aqui para fechar essas portas. Senhor, eu quero clamar que cada porta de entrada de demônios na minha vida, na minha família, seja agora quebrada, seja agora fechada, seja agora neutralizada pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, todas as portas que eu abri, com idolatria, ocultismo, desonra às autoridades, toda forma de injustiça, todo sexo fora do normal, todo sexo ilícito, toda confiança em coisas naturais em homens. Senhor, todo roubo de dízimo, de oferta, roubo nos negócios também. Senhor, toda obra que eu fiz para o Senhor relaxadamente, eu quero fechar essas portas agora. E eu quero consertar a minha vida. São que lançaram também contra a minha vida. Senhor, toda aliança com ímpios. Senhor, toda desobediência, toda rebeldia, toda mentira. Senhor, eu quero renunciar agora. E eu quero declarar que eu fecho essas portas agora. Porque eu declaro que a minha vida é propriedade exclusiva do Senhor. E aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Por isso eu rejeito agora sobre a minha vida todo pensamento maligno, todo pesadelo, todo medo, toda insônia. Senhor, todo sonho que não vem do Senhor, todo sonambulismo, Senhor, toda dor de cabeça, toda falta de capacidade de concentração na minha mente, toda alteração de visão. Senhor, eu fecho agora as portas que eu abri na internet, Senhor, nos jogos, nos desenhos, Senhor, nos filmes. Deus, toda prostituição, todo adultério, toda lascívia, tudo que eu pratiquei que não convém, tudo que não vem do Senhor. Senhor, eu fecho essa porta de adoração a ídolos. Senhor, eu fecho essa porta, Senhor, de uso de drogas, de uso de bebida, de cigarro, de todo vício, Senhor. Eu fecho as portas agora na cara do diabo, porque eu declaro que a minha vida é propriedade exclusiva de Deus. Eu declaro que a minha vida é liberta pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro que o Senhor já levou na cruz toda maldição. Por isso eu sou mais que vencedor. Eu sou liberto, eu sou abençoado, e o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Eu declaro que a minha vida está nas mãos do Senhor. E eu quero selar, Senhor, nessa noite, esse compromisso, essa aliança contigo. Deus, eu quero selar essa aliança que eu tenho com o Senhor. Eu quero confirmar. Eu quero, Senhor, refazer essa aliança que foi quebrada. Senhor, tudo que foi tramado no reino das trevas, contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, eu quebro agora. Eu cancelo toda maldição sobre os meus negócios. Eu cancelo toda maldição sobre a minha saúde. Eu cancelo toda maldição
sobre o meu ministério. Eu quebro agora, na autoridade do nome de Jesus. E eu quero renovar agora minha aliança contigo. Eu declaro que a unção do Senhor está sobre a minha vida. Eu declaro que o Senhor é Deus sobre a minha vida. E nada vai resistir. Porque eu estou nessa noite fechando todas as portas para o diabo e abrindo o meu coração, a minha vida, todo o meu ser ao Senhor, para que o Senhor possa me libertar, para que o Senhor possa me restaurar, porque eu sou mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.